Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho desta noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. E temos estudado esta carta do apóstolo Paulo, também chamada o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, com essa perspectiva que é uma fala do apóstolo no capítulo 1, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nossa leitura da carta aos Romanos é uma leitura que está em busca de discernir e compreender, entender e aprofundar não apenas a nossa compreensão, mas a nossa experiência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu queria convidar você mais uma vez a me acompanhar em oração, porque a palavra de Deus diz que as verdades e as realidades espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa experiência com o Evangelho. Então vamos pedir ao Espírito de Deus que nos ilumine o entendimento, nos abra os olhos do entendimento, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja viva e eficaz em nós. E para que a nossa meditação tenha como fundamento, de fato, a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença, pela tua bênção sobre nós, pela autoridade do Senhor neste lugar. E clamamos este sopro do teu Espírito Santo seja um sopro de vida, um sopro de cura, de libertação, de transformação, de redenção, de salvação. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Dá-nos a revelação da tua palavra, e que ela produza frutos em nós para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, a pergunta que nos surge imediatamente é de que Evangelho ele está falando, ou quando ele usa a palavra Evangelho, o que é que ele, apóstolo Paulo, entende por Evangelho e como é que ele vai descrever, ou vai definir, ou vai explicar este Evangelho para nós, especialmente nessa carta aos Romanos. E nós começamos, e este já é o nosso 6º encontro, falando sobre Romanos. E no capítulo 1, os versículos de 1 a 7, o apóstolo Paulo nos apresentou o Evangelho de Deus. Ele deu ao Evangelho esse nome, é o Evangelho de Deus, que trata a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, dizendo o apóstolo Paulo que Jesus Cristo, ou Cristo ressurreto, foi o primeiro ser humano que pôde legitimamente ser chamado de Filho de Deus. O primeiro ser humano que pôde legitimamente ser chamado de Filho de Deus, o ser humano em plenitude, o ser humano autêntico, verdadeiro, foi Jesus de Nazaré, ressurreto, foi ele o primeiro. O que estabelece de cara uma grande distância entre Jesus Cristo ressurreto e Adão, ambos simbolizados nesse painel. A maçã, que é o ícone popular do pecado original, e a cruz, que aponta não apenas para a morte de Jesus, mas para toda a vida de Jesus e a pessoa e a sua obra completa. A pessoa de Jesus e a sua obra completa.
O Evangelho de Deus trata desta realidade, de que Jesus Cristo foi o único ser humano que viveu em espírito de santidade e em obediência a Deus, e que morre a morte como inerente a essa condição de Adão, que é pecador, conforme nós entendemos na Escritura. Jesus Cristo morre essa morte de Adão, mas porque Jesus viveu em espírito de santidade, em obediência, isto é, viveu sem pecado, ele, Jesus, não pode ser retido pela morte. E quando ele volta da morte pela ressurreição, se afirma que aí sim está, finalmente, o primeiro ser humano que pode ser chamado de Filho de Deus. E que há uma distância enorme, abissal, entre Adão e Jesus. A distância mais ou menos de um bonequinho de pano para um ser humano de verdade. No capítulo 1 ainda, versículo 8 ao versículo 15, ao versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é, portanto, esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho é o anúncio de que o poder de Deus, que sustentou Jesus em uma vida de santidade, sem pecado, e o poder de Deus que trouxe Jesus da morte pela ressurreição, está distribuído em todo o universo, e que esse poder de Deus está à disposição de todo ser humano que o invocar. Por isso é que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho que proclama o poder de Deus que é capaz de nos transformar de seres à imagem de Adão em seres à imagem de Jesus Cristo ressurreto. Este Evangelho que é o poder de Deus, que pode nos levar de um bonequinho de pano, uma bonequinha de pano, a um homem de verdade, a uma mulher de verdade, a um ser humano de verdade. Ainda no capítulo 1, os versículos de 18 a 32, o apóstolo Paulo ilumina com todas as luzes essa figura que é Adão. O apóstolo Paulo acende todas as luzes nesse Adão, que na verdade é um ícone que fala a respeito de todos nós. E o apóstolo Paulo então vai dizer a respeito do que nós chamamos na teologia de pecado original. O que é isso que existe em Adão e que existe em todos nós e que faz de nós menos do que humanos, ou seres humanos inacabados, seres humanos incompletos, seres humanos ainda numa limitação que clama por libertação e por superação. O apóstolo Paulo vai dizer que esse é o pecado. E o que é esse pecado? É a pretensão humana de ocupar o lugar de Deus e de ser Deus para si mesmo. Então Paulo apóstolo vai dizer que toda vez que o ser humano abre mão de Deus e se coloca a si mesmo como um Deus, ele perde a sua condição de humanidade, porque é o sopro de Deus que nos faz humanos. E quando nós rejeitamos esse sopro de Deus e pretendemos uma independência e uma autonomia em relação a Deus, nós caímos na nossa dimensão de legítima humanidade e nos bestializamos, nos demonizamos e cometemos então toda a sorte de maldades que estamos acostumados a ver, não apenas em nós mesmos, mas também à nossa volta. Capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a iluminar a mente dos religiosos. Então, primeiro ele diz, olha, há uma diferença muito grande entre Adão e Jesus Cristo ressurreto. A humanidade toda é semelhante a Adão. E eu vou descrever o Adão para vocês, e ele descreve. Mas o apóstolo Paulo, ele tem um jeito meio socrático de escrever. Enquanto ele fala,
ele já antecipa uma reação do seu leitor ou do seu ouvinte e responde na frente, como se ele dissesse: bom, eu disse isso, você pensou aquilo e a minha resposta, portanto, é essa. Ele vai fazendo um diálogo imaginário com o seu leitor. E ele diz assim: eu disse que há uma distância enorme entre Adão e Jesus Cristo ressurreto. Disse que toda a humanidade é a semelhança de Adão. E descrevi Adão com todas as tintas tenebrosas. E você, religioso, vai dizer: mas eu não sou assim como Adão. E Paulo está falando aos religiosos que são os judeus de sua época. Mas nós estamos pensando como cristãos, evangélicos, que estamos lendo a carta aos Romanos. Então é como se o apóstolo Paulo dissesse assim: quando você vê a descrição de Adão em Romanos 1, de 18 a 32, você que é um cristão evangélico, imediatamente pensa: eu não sou desse jeito. Aí o apóstolo Paulo diz assim: você é. E ele começa a falar sobre os perigos da religião. E o primeiro perigo que ele fala é justamente esse, de nós acharmos que, porque temos uma experiência religiosa, nós já não somos mais bonequinhos de pano, e já não existe mais essa nossa identificação com Adão. E o segundo perigo que ele vai apontar é aquele em que nós, por causa da nossa experiência religiosa, vamos olhar para todos os outros que não têm a mesma experiência que nós temos e condenar todos os outros a um distanciamento de Deus e até mesmo a uma condenação eterna. O apóstolo Paulo está dizendo: calma lá, há muita vivência adâmica no contexto da experiência religiosa. E há muita vivência de justiça fora do ambiente religioso. A experiência religiosa é, portanto, muito perigosa, porque ela coloca você diante de uma armadilha. A armadilha de achar que você é bom e a armadilha de achar que todo mundo que não é da sua religião é mau. Depois, ainda no capítulo 2, a partir do verso 17 até o verso 29, o apóstolo Paulo vai falar para nós da ilusão da religião. Ele vai dizer assim: olha, você que é da circuncisão, ou, no nosso caso, você que é cristão, evangélico, foi batizado nas águas, você pensa que porque você frequenta a igreja de domingo, porque você foi criado num lar cristão, porque você conhece a Bíblia e tem certa familiaridade com os conteúdos da fé cristã, porque você é bom de doutrina, porque você dá dinheiro na igreja, porque você canta músicas para Deus, porque você é disciplinado nas suas orações, que isso lhe garante alguma coisa, você está enganado, você está iludido. A religião pode iludir, dar a você uma falsa segurança, a segurança de quem se sustenta, a segurança de quem se sustenta nas suas crenças religiosas e nos seus ritos religiosos. E o apóstolo Paulo vai dizer que a única possibilidade de sermos transformados de seres humanos à imagem de Adão em seres humanos à imagem de Jesus Cristo ressurreto é a obra do Espírito Santo em nós. A única possibilidade de deixarmos de ser bonequinhos e bonequinhas de pano e nos tornarmos seres humanos de verdade, em plenitude, é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, e não os nossos ritos religiosos, e não a nossa familiaridade com a religião, porque a religião pode ser para você uma grande ilusão. Mas nessa hora o apóstolo Paulo já sabe também o que é que você está pensando. E você está pensando o seguinte: bom, já que não adianta cantar para Deus, dar dízimo na igreja, fazer oração 5 vezes ao dia virado para Jerusalém,
Já que não adianta ser batizado na igreja batista e assinar a declaração de fé de Westminster, que isso não me garante o céu, então para que serve a religião? Para que serve a religião? Para que eu vou na igreja? Para que eu dou dízimo? Para que eu canto música para Deus? Para que eu faço oração? Para que serve a religião? Que vantagem tem ter uma religião? Aí ele começa a escrever o capítulo 3 exatamente para você. E eu leio o capítulo 3 agora na tradução da Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson, que não é uma Bíblia recomendada para o estudo, porque é uma paráfrase. Mas é um extraordinário texto para a nossa devoção e para a nossa melhor compreensão do Evangelho. Então eu leio para você Romanos capítulo 3, na tradução da Bíblia A Mensagem, que diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Bom, se é assim, que diferença faz ser judeu ou não ser judeu? Que diferença faz ser evangélico ou não ser evangélico? Que diferença faz ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Que diferença faz ir na escola dominical ou não ir? Participar do pequeno grupo ou não participar? Que diferença faz ir na igreja ou não ir? Paulo está falando com você, hein? Na verdade, diz o apóstolo Paulo, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembrem-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram a sua posição? Você pergunta, aí o apóstolo Paulo responde, Deus não os abandonou. Você pensa que a falta de fé de alguns cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isto. Deus mantém a sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras dizem o mesmo. Suas palavras, as palavras de Deus, permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Ou na sua tradução, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas se a nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se as nossas palavras nem sequer deixam marca nas boas palavras de Deus, Deus não cometeria um erro em nos pôr contra a parede e nos condenar pelo que dissemos? É uma pergunta natural. Veja como o apóstolo Paulo está pensando com a sua cabeça. Bom, já que o meu pecado exalta o amor de Deus, legal, né? Estou fazendo um favor para Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, é uma pergunta boa, mas a resposta é não. Um não bem enfático. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? É maldade afirmar, se as minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Estou fazendo um favor para Deus. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando, quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, vamos continuar fazendo mal. É pura calúnia, e eu estou certo de que vocês concordam comigo. Engraçado, toda vez que eu prego sobre a graça de Deus, vem um religioso falar comigo o seguinte, pastor, assim todo mundo vai descambar. Então, o Paulo sabe que as pessoas pensam assim. E Paulo está dizendo, olha, isso é uma estupidez. Isso é um desprezo à graça de Deus. Aí olha o que ele fala logo em seguida. Se é assim, então, onde isso nos levará? Será que nós, os judeus, estamos em situação melhor que os outros? Ele diz, na verdade não. Basicamente, todos nós, os judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Será que nós, evangélicos, estamos em condição melhor do que os outros? O Paulo diz assim, claro que não.
Evangélico e macumbeiro começa no mesmo lugar. Parte do mesmo patamar. Está nivelado. Evangélico e macumbeiro no mesmo nível. O nível qual? O nível de pecador. Basicamente, todos nós, evangélicos e macumbeiros, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvidas sobre isso. Aí o apóstolo Paulo começa a citar o Salmo 14, o Salmo 53, Eclesiastes capítulo 7, o Salmo 5, o Salmo 10, Salmo 140, Isaías 59, Salmo 36, ele pega tudo, põe no liquidificador, bate bem batido e diz, ó você aqui. Então, ó a vitamina que é o Adão. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho, todos estão vagueando sem rumo, ninguém está vivendo de maneira correta, e nem creio que seja possível, diz o apóstolo Paulo. A garganta deles é um túmulo aberto, e a língua deles escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno, eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano, troféu promessas, ou troféu, algum troféu aí de pecador do ano, e emporcalham a terra com sofrimento e ruína, não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade, e passam por Deus e o ignoram. Aí você, evangélico, diz, eu não sou assim. Aí o Paulo lhe responde, está claro que a palavra de Deus não diz respeito aos outros, mas diz sobre nós, e que as Escrituras foram primeiramente endereçadas a nós, e não a eles. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós, você, todos nós somos pecadores. Estamos no mesmo buraco furado, no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar a nossa cumplicidade com o pecado e nos faz iguais, ou nos mostra que somos iguais a todos os outros. Eu li Romanos 3, de 1 a 20. Depois você leia na sua casa. E aqui nesse capítulo 3, eu creio que ele nos coloca diante do paradoxo da religião. Se no capítulo 2 ele nos colocou diante dos perigos da religião e diante da ilusão da religião, agora no capítulo 3 ele nos coloca diante do paradoxo da religião. Por quê? Porque no versículo 2 ele diz assim: temos alguma vantagem? Nós, judeus, que recebemos a revelação de Deus, ou nós, cristãos, que cremos na revelação de Deus, e que somos herdeiros da revelação de Deus na história de Israel, temos alguma vantagem? O apóstolo Paulo diz assim: temos, e muita. É muita vantagem que temos. Mas no versículo 9, ele diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele diz assim: claro que não. E aí você diz, mas eu não estou entendendo, Paulo. Nós estamos em vantagem ou não estamos em desvantagem? Ou não estamos em vantagem? Aí ele responderia para você: meu filho, esse é o paradoxo da religião. Primeiro que há muita vantagem em ser judeu. No caso do apóstolo Paulo, falando aos judeus de sua época. E falando para nós, há muita vantagem em sermos cristãos. Ou você preferia ter nascido no Afeganistão? Ou você preferia ser muçulmano, ter sido educado como um muçulmano?
e 5 vezes ao dia ouvir o imã convocar você para as orações, e você ter que andar com uma garrafa de água, e 5 vezes ao dia, cada vez que você é convocado à oração, você se purifica com a água, você estende um tapete no chão, na direção de Meca, e você tem que se ajoelhar ali, e orar, e cumprir um ritual rigorosíssimo. Ou quem sabe você preferiria ter nascido budista, ter nascido num contexto, numa cultura, ou no meio de um povo, para quem o nome de Jesus não significa absolutamente nada. Quem sabe você gostaria de ser um grego, que não tivesse o menor conhecimento de quem teria sido Abraão, José, Moisés, Josué, Davi, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, João Marcos, João, Lucas. Se só soubesse Platão. Será que você preferiria isso? Não ter o conhecimento do Evangelho da graça de Deus? Não ter recebido a revelação de Deus? Se é que nós estamos certos, e eu creio que sim, e empenhei a minha vida nessa aposta de fé, que há um só Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há nesse universo, e que esse Deus se deu a conhecer na história de um povo, e que esse Deus se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, e que esse Deus é único. Nós poderíamos ser hindus, poderíamos ter um imenso panteão de divindades, nós poderíamos aqui ter uma roda no centro de nosso auditório, girando, 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 ininterruptamente, de tal maneira que você viesse aqui e pusesse a mão na roda, e cada vez que você pusesse a mão na roda, uma divindade estaria recebendo a sua oração. Mas você teria que vir aqui, colocar a mão na roda, fazer a roda girar, e ela não pode parar de girar, nunca mais. Se cremos verdade o que nós estamos anunciando como o Evangelho de Deus, e eu creio assim, como alguém poderia perguntar, há alguma vantagem em ser judeu? Há alguma vantagem em ser cristão? Há alguma vantagem em conhecer a revelação desse Deus? Há alguma vantagem em conhecer e saber o que significa graça? Há alguma vantagem em ouvir a respeito de um Deus que perdoa, um Deus que não leva em conta a nossa maldade, o nosso pecado, que os lança no fundo do mar e não se lembra mais do mal que praticamos, e não nos trata segundo o mal que praticamos, porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Há alguma vantagem em saber disso? Há muita vantagem. Há muita vantagem. Há muita vantagem em termos, diz o apóstolo Paulo para os judeus de sua época, em sermos esse povo a quem o único Deus vivo e verdadeiro se revelou. E há muita vantagem em sermos nós, cristãos, herdeiros dessa revelação. E entregues a esse Jesus de Nazaré, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Há muita vantagem para nós.
todas as vidas que eu tivesse, eu gostaria de ser cristão. Eu tenho muitas dificuldades com a minha experiência cristã. Você que me ouve sempre, diz assim, o Ed faz umas perguntas que nem ele mesmo responde. É verdade. O Ed tem algumas dúvidas que às vezes ele fala e a gente vai para casa com a dúvida porque ele não respondeu. É verdade. Mas outro dia, eu fiz um exercício muito interessante. Comigo mesmo, assim, coisa minha. Vou contar para vocês. Eu falei assim, eu tenho dificuldade com algumas coisas assim da fé cristã. Mas eu falei assim, mas qual seria a minha alternativa? Ser budista? Ser muçulmano? Ser hindu? Seguir a Krishna? Buda? Ser ateu? Se não por uma experiência pessoal com o Evangelho de Deus, com a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, que tem singularidades em relação a todas as tradições espirituais, religiosas e filosóficas, a coisas que são só do Evangelho. Só Jesus de Nazaré revelou um Deus como o nosso Deus. Um Deus que morre por amor. Um Deus que vence a morte e nos promete ressurreição. Só Jesus. Eu falo, no mínimo por eliminação eu vou ser esse negócio aqui. Aí o apóstolo Paulo diz assim, e você ainda pergunta para mim se tem alguma vantagem? É claro que tem vantagem. E a vantagem é que você descobre esse evangelho. Esse evangelho que diz para você, você é mentiroso, hein? Você é fake, você é falso, você é uma enganação. Mas Deus te ama. Mas mesmo que você seja mau, Deus é fiel e verdadeiro no que prometeu a você. Deus nunca vai te rejeitar, nem mesmo que o seu pai ou a sua mãe rejeitem você, Deus nunca vai te rejeitar. Coisa mais absurda é um pai ou uma mãe rejeitar um filho. Mas a palavra de Deus diz assim, ainda que isso viesse a acontecer ou venha a acontecer, e infelizmente tem acontecido tanto, Deus nunca nos abandona e nunca nos rejeita, e Deus nunca se cansa de nós. Todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Que bom saber isso. Que bom saber isso. Agora diz o apóstolo Paulo, que é justamente porque sabemos disso, é que nós não temos vantagem nenhuma. Porque o que nós sabemos é que todos nós somos pecadores, então nós não temos vantagem. Talvez a nossa única vantagem seja que nós sabemos que somos pecadores. Nossa única vantagem é sabermos que nós não temos vantagem, porque tem gente que acha que tem vantagem. A nossa vantagem é que nós somos assolados pela nossa maldade, pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Mas nós sabemos de Deus. E nós sabemos que somos iguais a todo mundo, mas nós sabemos que Deus nos ama. Então a nossa vantagem é não ter vantagem. E esse é o paradoxo da religião. Esse é o paradoxo do Evangelho. O paradoxo do Evangelho é que nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos a lei de Deus. E nós conhecemos também e sabemos que nós não vivemos segundo a palavra de Deus. Nós conhecemos e sabemos também que nós não obedecemos à lei de Deus. Nós sabemos e conhecemos também que nós não fazemos a vontade de Deus. Porque o fato de conhecermos a palavra de Deus apenas revela para nós a nossa condição de pecado. Aí eu vou ler para você Romanos capítulo 3, os versículos 19 e 20. Na NVI, a Nova Versão Internacional. Sabemos que tudo o que a lei diz,
o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha o paradoxo da religião. Deus diz assim: eu vou contar para você um segredo. E Deus dá para você esse livro. Pá. E você fala assim: Deus, muito obrigado. Porque ter esse livro na mão, o teu segredo, é uma vantagem extraordinária. E aí você abre o livro e começa a ler. E você começa a ver que aquela coisa ruim que o Caim fez, você também já quis fazer. Aí você fala assim: Caim sou eu. Aquelas mentiras assim que o Abraão contou, falando que a Sara era irmã dele, negando que ela fosse sua esposa, que de fato era. Aquelas mentiras assim que o Abraão contou para livrar a pele dele, você também já contou. Você fala: Abraão sou eu. Aquela negligência de Moisés, sendo tardio, sonolento, displicente, na circuncisão de seu filho, você fala: é engraçado, eu também sou displicente, e vou empurrando o máximo que eu posso, os limites da minha consciência. Moisés sou eu. Aquela cobiça assim do Davi na mulher do vizinho, você fala: Davi sou eu. E você vai descobrindo que o grande segredo de Deus, que você recebeu como uma grande vantagem, revelou a você que você não tem vantagem nenhuma sobre ninguém, porque você é farinha do mesmo saco que todo mundo. Esse é o paradoxo da religião. Esse é o paradoxo da religião que faz com que o grande segredo de Deus para você, que é uma grande vantagem, revela a você o seu pecado. E pecado, e aqui eu queria que você, se você esquecer tudo o que eu falei até agora, porque provavelmente você vai esquecer, se você esquecer tudo o que eu falei, eu em nome de Jesus e invoco o amor de Deus, não esqueça isso que eu vou lhe falar agora. Não esqueça o que eu vou lhe falar agora. Não esqueça o que eu vou lhe falar agora. O conceito de pecado na Bíblia Sagrada não é uma questão moral. A nossa distância para Deus não é uma distância moral. Como se nós falássemos mentiras e Deus não fala. Nós roubássemos e Deus não rouba. Nós matássemos e Deus não mata. Nós cobiçássemos e Deus não cobiça nada, de ninguém nunca. Nossa distância de Deus não é moral, é o que a teologia, a filosofia chama de distância ontológica, é de natureza de ser. Essa é a nossa distância. Nós somos bonequinhos de pano. Jesus é um ser humano de verdade. O Cristo ressurreto é um ser humano de verdade. É como se fosse possível, e a Bíblia já diz que não é, que o Pinóquio parasse de mentir. Você conhece a história do Pinóquio? Ele parou de mentir. É um bonequinho de pau, bonitinho, bem vestido, limpinho, simpático. Parou de mentir. Aí ele vai para o Gepeto e diz assim: Gepeto, veja, agora nós somos iguais. O Gepeto diria para ele: nada disso. Eu sou um ser humano, você é um bonequinho de pau. Ou como se uma formiguinha, ela desse o dízimo, cantasse as músicas certas, tivesse a declaração de fé correta, não cobiçasse, não matasse, não roubasse, não mentisse, não usasse o nome de Deus em vão. A formiguinha faz tudo certo.
Aí ela vira para você e diz assim: olha, somos iguais. Você diz: não, formiguinha, você é formiguinha, eu sou ser humano. A nossa distância para Deus não é de coisas certas e erradas. Nós fazemos coisas erradas e Deus nunca faz coisas erradas. Isso aí seria uma distância moral. A nossa distância é de natureza de ser. Nós não somos tudo quanto devemos e podemos ser. Nós não somos esse ser humano à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos filhos de Deus como Jesus Cristo ressurreto é filho de Deus. Entende isso? Não é uma questão moral. E o que é a nossa vantagem é que nós sabemos disso. E nós sabemos o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 20, que eu leio para você na tradução da Bíblia, a mensagem. Se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores intenções, obviamente eu preciso de ajuda. É quando ele diz: se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas é o pecado que habita em mim. Então nós sabemos disso. É que há dentro de nós, na nossa natureza de seres humanos ainda não completos, ainda não semelhantes plenamente ao Jesus Cristo ressurreto, há uma coisa dentro de nós que nos impede de vivermos a nossa plena humanidade. E ainda que você diga: eu não minto, eu não roubo, nunca matei ninguém, não quero mal a ninguém, ou como é mais honesto Lulu Santos, ele diz que não deseja mal a quase ninguém, ainda assim você será, diante do Cristo ressurreto, um bonequinho de pano. E é essa consciência que nós temos. Então você que me ouve sempre sabe que eu digo para você que o fato de você dar dízimo na igreja, dar dinheiro na igreja, deixar de dar, não quer dizer muita coisa. Se você vem no culto domingo ou fica vendo Fórmula 1, problema seu, é a sua vida, legal, não tem pecado nenhum nisso, beleza. Se você lê a Bíblia com rigor, assim, disciplinadamente, ou lê na caixinha de promessa, beleza também. Para a nossa alegria, tudo vale. Se você sabe cantar ou não sabe cantar, se você levanta a mão no louvor ou não levanta, é contigo. É o seu relacionamento com Deus. Mas hoje eu quero dizer para você que eu vim aqui dizer que a experiência religiosa tem valor. Eu sou religioso. Não tenho problema nenhum de dizer que eu sou religioso. Primeiro, eu sou pastor, sou clero, remunerado, eu vivo da religião. Se a religião acabar, eu perco emprego. Eu sou religioso. Sou um profissional da religião, inclusive. Frequento a igreja todo domingo. Posso faltar só muito raramente. Na igreja todo domingo. Sei cantar todas as músicas. Faço oração todo dia, leio a Bíblia todo dia. Dou dinheiro na igreja, tento fazer tudo certinho para Deus, assim, tento, sou religioso. E eu tenho uma comunidade de fé, que se chama Igreja Batista de Água Branca. É minha igreja. E eu queria dizer para você hoje que isso tem muito valor. E que tem uma grande vantagem você participar de tudo isso. Volta um pouco a fita, você já sabe que esse negócio não te garante nada, né? Você já sabe, você já entendeu. Mas tem uma grande vantagem a gente participar de tudo isso, e eu vou lhe dar 5, que eu consegui anotar. Primeiro, é que a gente toma consciência da gente mesmo, do mundo. A gente toma consciência da realidade, porque a gente vai estudando, vai ouvindo, vai aprendendo a revelação de Deus, a palavra de Deus. A gente vai mergulhando nesse livro, como diz meu amigo Ariovaldo Ramos, é um livro zipado.
Quando você começa a abrir, ele não para de abrir nunca mais, e vai abrindo, 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 e os tesouros de Deus vão se derramando para você, e você vai conhecendo, e cada vez que você conhece, você sabe que você conhece menos, e esse é um livro maravilhoso que você mergulha aqui, e à medida que você mergulha na palavra de Deus, você vai dizendo assim: eu estou entendendo agora eu entendi, eu entendi. Você vai ficando maravilhado com a revelação que você vai recebendo, e isso vai confortando o seu coração, porque a primeira coisa que você vai ver é que o ser humano é mau, que é pecador, que não quer saber de Deus, que faz maldade com os outros. Você fala: então não sou só eu, os caras aqui também, mesmo os caras mais amigos de Deus, não prestava um. Aí você vê a família do Abraão, era toda, hoje, se fosse Abraão, se o autor do Pentateuco fosse um cara assim meio da psi, teria escrito que a família de Abraão era disfuncional. A família de Abraão é disfuncional, a família de Isaac é disfuncional, a família de José é disfuncional, a família de Moisés é disfuncional, a família de Davi é disfuncional pra caramba. É tudo igual, não sou só eu. Eu falo: estou entendendo como é esse mundo, eu estou entendendo agora como é esse mundo. Estou entendendo que isso faz parte de mim. Eu estou entendendo agora o mundo. Quando eu olho para o mundo e eu falo assim: esse mundo não faz sentido, a Bíblia diz: é verdade, não faz mesmo. Por isso é que ele está sendo redimido. Aí você vai entendendo. Mas não apenas você toma consciência do seu pecado e da sua maldade, porque é aí, nessa profunda consciência da nossa maldade, que Deus começa a nos trazer para a vida. Porque a palavra de Deus também vai consolar você, dizendo assim: olha, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E quando você diz: Senhor, pequei contra ti eu pequei. Os meus ossos começaram a envelhecer. As lágrimas não deixavam que eu dormisse à noite, e a minha culpa me dilacerava. Perdoa-me. Aí a palavra de Deus diz assim: ainda que você tenha caído em trevas profundas, Deus há de te trazer e te tornar limpo como a mais pura lã. Então há vantagem sim em conhecer a Bíblia. Quando seu marido disser assim para você: o que adianta conhecer a Bíblia se lá na tua igreja tem um cara que me deve uns 3 chequinhos que ele me deu? Aí você fala assim: eu lamento por esse cara que deve os 3 chequinhos para você, mas quero dizer que tem uma grande vantagem em conhecer a palavra de Deus, sim. A segunda coisa que você vai descobrir na sua experiência religiosa é que você vai descobrir a graça de Deus. Você vai descobrir e você vai ouvir falar que o poder de Deus está derramado no universo e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um minutinho só. Tá ruim demais isso aqui, Rogério. Não, beleza, espera aí. Então vamos tentar. Então a segunda coisa que você vai descobrir é a graça de Deus. Você vai descobrir que o poder de Deus está derramado sobre todo o universo. Você vai descobrir que o Espírito Santo de Deus está derramado sobre você. Você vai ver na palavra de Deus. E você vai ouvir vozes dizendo assim: você é pecador, miserável. Aí você fala: sou mesmo. Mas aí vem uma outra voz dizendo assim: mas você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. O amor de Deus pode transformar a sua vida. E você vai dizendo: amém, eu recebo isso. Amém, é verdade. Então você vai ouvindo a respeito do amor de Deus, do poder do Espírito. E uma voz vai dizendo assim: você pode ser diferente do que você é. Você não está condenado a ser Adão para sempre. Você pode aprender a amar. Você pode aprender a perdoar. Você pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E mais, na sua experiência religiosa, em terceiro lugar, você vai encontrar pares. Você vai encontrar pessoas que vão te dar a mão e que não vão te julgar,
não vão te condenar, não vão te rejeitar, não vão te amaldiçoar. Por quê? Porque são pessoas que elas também já receberam a revelação a respeito do seu próprio pecado, mas também já receberam a revelação a respeito da graça de Deus que lhes é disponível. Então o que essas pessoas vão fazer? Me dá aqui a sua mão, eu vou te ajudar, você pode sim. Você pode se reconciliar, você pode aprender a ser mais generoso. Eu estou aprendendo, isso já aconteceu comigo. E aí você começa a estudar a Bíblia com essas pessoas e você vai sendo inspirado e você ganha parceiros na sua caminhada espiritual. Aí então, quando alguém diz assim, para que ir na igreja? Para que eu vou na igreja se lá na igreja tem muita gente pior do que os meus amigos do mundo? Então vai procurar um amigo do mundo na mesa do bar? Para você identificar como um amigo espiritual, para interceder por você. Você vai encontrar gente generosa, você vai encontrar gente educada, civilizada, gente muito legal. Mas chega uma hora em que ser legal, ser educado, ser civilizado, ser generoso, bate num limite que só é transposto por gente que sabe se ajoelhar e clamar ao céu, e clamar a Deus, e invocar o nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo. É nessa hora que você corre para a igreja. E se é nessa hora que você corre para a igreja, por que ficar longe da igreja? É aqui. Fica aqui, porque tem muita gente vindo de lá, dizendo, pelo amor de Deus, me dá a mão e me ajuda a sair do buraco em que eu caí. E essa gente não vai para o boteco, não vai para o shopping, não vai para a balada, não vai para a roda de amigo de universidade, vai para a igreja. E é bom que essa gente encontre na igreja gente que nem você, que diz assim, eu sou religioso sim. E quando você precisar de uma igreja, pode ir lá na minha igreja, porque tem um monte de religioso lá, que vai abraçar você, acolher você, e estender a mão para você, e te abençoar em nome de Jesus, e te apresentar o evangelho da graça de Deus. O que você descobre na sua experiência religiosa? Você descobre que você encontra parceiros que vão funcionar como uma força de Deus, puxando você na direção da luz, na direção de Jesus, puxando você para a vida de santidade. Porque quando a gente se afasta dessas forças de Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos puxa e nos atrai com cordas de amor, com laços de amor, Oséias. Com laços de amor, eu fico pensando que esses laços de amor são mãos humanas. É alguém que pega na minha mão, olha bem dentro dos meus olhos e diz assim, Ed, esse seu caminho é um caminho de morte. Ou como alguém fez comigo há 2, 3 sábados atrás, olhou para mim e falou, eu vou orar por você. Eu estou preocupado com você. Eu estou orando por você. Você vai ter que me dar explicações. Eu digo, pode perguntar o que você quiser, que a minha Bíblia está aqui, eu te explico. Quando a gente se afasta das pessoas, o nosso coração pende para o que nos é natural. E o que nos é natural não é Jesus, é Adão. É na nossa experiência religiosa que a gente encontra esse ambiente do louvor, da oração, da reafirmação e da celebração da nossa fé, do encorajamento para o serviço, para a doação, para a autodoação. É na experiência religiosa. Então o apóstolo Paulo vem construindo e dizendo assim, não há nenhuma vantagem aos olhos de Deus entre o religioso e o não religioso. Todos somos identificados com Adão. Todos. A experiência religiosa por si só
pode ser um grande perigo, uma grande ilusão e contém em si um grande paradoxo. Mas a grande vantagem na experiência religiosa. Se nós conseguirmos viver a nossa experiência religiosa, sem cairmos nas armadilhas dos perigos, e sem nos deixarmos iludir pelas suas falsas promessas e sua falsa segurança, mas tivermos na nossa experiência religiosa essa plataforma e esse patamar, a partir do qual nós nos lançamos ao Espírito de Deus, que pode fazer uma obra dentro de nós, então há grande vantagem na nossa experiência religiosa. Eu peço a Deus que dê vida à nossa experiência religiosa, que empreste valor e que dê consequência para a eternidade em tudo aquilo que nós fazemos. Não for o sopro do Espírito de Deus, tudo o que nós fazemos se dilui como pó. Mas com o sopro de Deus sobre tudo que nós fazemos, nós vamos sendo aos poucos, como diz a palavra de Deus, transformados de glória em glória, de bonequinhos de pano, em seres humanos de verdade, à imagem do Cristo ressurreto. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.